salve! Meu nome é Kemuel Bernardo, mais conhecido como DJ Kel. Eu tenho 23 anos, nasci na Bahia, Vitória da Conquista, no interior. Trabalho com música já faz bastante tempo. Eu vivo de música já faz bastante tempo, porque minha família inteira é de música. Mais ativamente comecei a produzir em 2012, quando eu era muito novo já, com 10 anos. E comecei a tocar como DJ em 2016, foi quando eu aprendi. Como eu falei, eu não sou daqui de São Paulo. Eu nasci na Bahia, então a cultura da minha família, a cultura no geral que eu cresci quando eu era um pouco mais novo, é uma cultura totalmente diferente, além do fato de que a minha família é da igreja. Então o contato que eu tinha com música, por mais que fosse um contato muito grande, era o contato com uma música muito diferente da música que era consumida aqui em São Paulo. O funk ele chegou pra mim através de coisas diferentes, como amigos da escola, convivendo com pessoas que têm gostos diferentes, a partir desse choque mesmo. E foi algo que eu me apaixonei já de primeira, porque como eu sempre gostei de música, tudo pra mim que é diferente, tudo pra mim que é fora da curva era algo que chamava a minha atenção. E eu sempre fui muito apaixonado por tudo que era relacionado à cultura do hip hop desde criança. Eu escutava muito rap já. Funk é um braço muito próximo do hip hop, cultura, e na forma como ela se comunica com a quebrada. Então foi algo que se conectou muito fácil. Por ser algo muito político, algo que tem essa parte muito relacionada à periferia, eu acho que o funk foi muito importante para mim, para que eu tivesse esse contato com a periferia de outra forma, sabe? Porque o meu contato era um contato com a cultura de quebrada, por exemplo. É uma cultura de quebrada do Nordeste, uma cultura de quebrada da Bahia, que consome outro tipo de coisa, que tem uma cultura periférica um pouco diferente, mas que não deixa de ser também cultura periférica e não deixa de ter uma relação com o funk. Então eu acho que o funk teve uma parte muito importante para eu entender como é que funcionava a cultura aqui em São Paulo, assim como conhecer como funciona a cultura também do Rio, porque é algo que eu estudei, que eu consumi bastante, como funciona também quando é o funk de Belo Horizonte, lá ali de Minas Gerais, e de várias partes do Brasil, porque foi algo que eu sempre comecei a gostar bastante, então como eu estudava, eu conhecia mais e me conectava também com tudo que roda pelo Brasil relacionado à parte do funk. Sempre gostei muito de criar as minhas próprias coisas, de produzir as minhas músicas, tá ligado? De fazer as minhas coisas, porque pra mim era algo como se, sei lá, eu tô com muita vontade de escutar algo específico, mas que eu não sei se existe. Aí eu ia lá e fazia por conta própria. Aí essa parte de ser DJ é algo que eu já sabia que existia, mas não era algo que eu tinha tanto contato. Então, a partir de um amigo meu que já tinha esse sonho também de ser DJ, ele tinha equipamento e tal, eu comecei a estudar junto com ele e ele me ensinou a tocar e foi algo que eu gostei muito já, porque é algo muito interessante pra mim ser uma pessoa que gosta tanto de música, poder mostrar as músicas que eu escuto, as coisas que eu pesquiso pros outros. Então isso já rolou desde pequeno, de primeira. Eu tinha 14 para 15 anos na época e quando eu tava no terceiro ano do meu ensino médio, eu tava nesse impasse sobre com o que eu ia trabalhar. Eu não sabia o que eu queria muito pra minha vida. Eu tinha noção de algumas coisas que eu gostava. Cheguei a cogitar, sei lá, fazer engenharia, fazer psicologia. Sei lá, já quis até ser professor de matemática, porque é um bagulho que eu gostava. Só que eu não me via em nenhuma dessas profissões. Foi aí que eu percebi que, na verdade, nada daquilo me agradava. O que eu queria fazer era viver do meu sonho, que já era algo que eu tava praticando, já tinha começado a lançar minhas músicas. E eu falei, mano, se for pra eu viver de alguma coisa, eu quero que minha carreira seja voltada pra música, que já é um bagulho que eu sou apaixonado, é um bagulho que eu vivo, é um bagulho que eu convivo desde que eu nasci. Então não teve outra, foi muito difícil escapar, né? Porque quando a arte te pega, a música te pega, não tem como você correr para outro lado. Procurei me formar e fazer uma faculdade voltada para isso, voltada para produção musical, voltada para música, para minha arte. E desde então eu comecei a focar bastante no meu trabalho e tentar correr atrás disso que era o meu sonho mesmo e foi fluindo. Eu acho que o obstáculo principal de tudo é você trabalhar sozinho. Todo mundo que é artista independente, de qualquer coisa que você faça, se você for um pintor, um escultor, você trabalha com fotografia, trabalha com música, trabalha com cinema, todo mundo sabe que é uma luta quando você trabalha sozinho, porque são muitas demandas que você precisa lidar e muitas coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo. Então, quando você não é uma pessoa que tem um investimento inicial, não tem uma gravadora, não tem uma equipe, não tem uma produtora, você vai ter que correr atrás de tudo sozinho e é uma loucura, tá ligado? É um bagulho que, tipo, faz mal pra sua saúde mesmo, tá ligado? Tanto física quanto mental. Então eu acho que essa foi a coisa mais complicada desse corre, de ter que fazer tudo sozinho, até eu conseguir me consolidar mais, de conseguir ter uma equipe de pessoas trabalhando comigo, de conseguir ter uma demanda um pouco maior, porque no começo você tem que fazer seu corre por conta, você tem que, tipo, procurar as pessoas pra elas te contratarem. E além disso é você, tipo, esperar o seu próprio tempo, tá ligado? Porque às vezes quanto mais você vai se inserindo na cena, você vai vendo pessoas que estão conquistando as coisas e às vezes você fica meio frustrado, tipo, mano,
não chegou o meu tempo ainda, nossa, eu queria estar conquistando tudo já, igual essas pessoas estão conquistando. Não como um sentimento de inveja, tá ligado? Mas como um sentimento de que você também quer chegar lá. E o meu tempo não é o tempo do outro, tá ligado? A minha hora chega, assim como a hora do meu parceiro chegou, a hora das pessoas que estão trampando no meio chegou. É uma linha muito tênue que existe nessa parte do funk ser reconhecido no mundo. Primeiro porque funk é música experimental, tá ligado? É música experimental, é música de periferia, é um movimento feito por pessoas periféricas, por pessoas pretas e principalmente é uma coisa nacional, mano, é uma coisa do nosso Brasil. Tudo que envolve cultura, que envolve música principalmente, às vezes cai nos braços da indústria cultural. Pega aquilo que é um movimento que é de periferia, que é um movimento mais underground, experimental e transforma aquilo num movimento um pouco mais pop, um pouco mais lucrativo, porque é o que o mercado demanda. Então isso não é algo que acontece só relacionado à internacionalização do funk, mas até no próprio Brasil a gente vê algo relacionado a isso, da cultura do funk se desvirtuar um pouco por causa do mercado. Todo mundo precisa ter dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, mas às vezes a indústria cresce o olho e transforma algo que era um movimento que tinha princípios em algo que não tem mais princípios, porque vira algo muito mais mercadológico. Então, quando o funk ele atinge esse nível de sair do Brasil, de conhecer países novos, eu acho que existe essa linha tênue entre você manter a tradição da cultura, que é algo que é de periferia e que tem que ser reconhecido como algo brasileiro de periferia, e como essa coisa que tem essa raiz, e essa parte da popularização de uma forma que a indústria quer que se popularize. Então a gente tá vendo um movimento muito bizarro que tá acontecendo do Brazilian Funk, que é algo que os gringos se apropriaram da nossa cultura para poder transformar em algo palpável para eles, e para fazer isso e lucrar em cima disso. Muitos brasileiros que produzem funk acabaram ficando para trás porque tem muito gringo por aí, tipo, muita gente de fora, principalmente dos Estados Unidos, que tá pegando o funk brasileiro e transformando num produto deles. Então eu acho que esse é o problema principal. Mas por outro lado, a gente tem um lado que é muito da hora, que é de ter pessoas que podem levar essa cultura para fora, que podem ter uma oportunidade de trabalhar pelo mundo inteiro, que é o que está acontecendo comigo agora, nesse momento, que eu estou indo para a Europa, poder mostrar o meu trabalho. Isso é muito, muito incrível e é muito importante para a cultura. E assim como já teve outros artistas que foram amigos meus e pessoas da cena já que passaram por esse momento de fazer uma turnê internacional, de ter uma música reconhecida lá fora, eu acho que essa parte sim é muito importante, porque aí você tem o que é da raiz, o que é da cultura de verdade do funk sendo mostrado e não aquilo que é higienizado do funk. Eu acho que essa é a parte importante. O funk ele precisa sim ser reconhecido, porque como eu já disse, o funk é o auge da música eletrônica experimental. Eu falo isso pra todo mundo sempre que eu tô falando sobre funk, sobre a produção musical do funk. Ele, mano, todo gringo que vê, ele cresce o olho mesmo, porque é algo muito diferente, é algo que só o brasileiro sabe fazer, é algo que surgiu no Brasil. Então, na música eletrônica experimental, todo mundo que consome música, que tá ligado como é que funciona a cena, sabe que o funk é o auge da música eletrônica experimental. Para de crescer, que não para de mudar, e eu acho que ele tem que ser conhecido dessa forma, e não de uma forma higienizada e de uma forma que é colocada como a indústria quer. Tem que ser colocada da forma como os próprios artistas que fazem o movimento querem. Tudo que envolve o funk é muito alternativo, tá ligado? Não tem como a gente negar isso. E eu acho que grande parte dessa negação que as pessoas têm de colocar o funk, colocar a cultura do funk, a cultura de quebrada como uma cultura alternativa, é por puro preconceito mesmo e por puro elitismo, tá ligado? Porque eles não querem, às vezes, que algo que seja feito pela quebrada, que seja algo autêntico, de pessoas pobres e marginalizadas, que se juntem a eles, tá ligado? Então, é algum bagulho meio enraizado mesmo, de você colocar a cultura mandrake, a cultura do funk. Ah, não é, tipo, isso aí não tem nada a ver com a gente é alternativo, o que é alternativo de verdade é isso aqui, é a cultura emo, a cultura punk, sei lá, a cultura gótica, que é algo que nem brasileiro é, tá ligado? Então, você exportar essas culturas pra cá e querer colocar elas como auge do que é alternativo, do que é experimental, do que é diferente, é muito difícil porque no seu próprio país você tem algo e que você renega. Isso é algum bagulho até meio bizarro de se pensar, que você precisa ter um reconhecimento, às vezes, em outros lugares do mundo para você ter o reconhecimento aqui no Brasil. E isso é um exemplo claro porque muitos artistas daqui do Brasil começaram a ter um reconhecimento muito diferente depois que eles fizeram uma turnê na Europa, uma turnê nos Estados Unidos, uma turnê em algum lugar da Ásia, porque você consegue fazer um marketing disso, óbvio,
mas as pessoas te olham de outra forma, tipo, nossa, olha, ele tá rodando o mundo, tá ligado? Não é como se você estivesse fazendo já um barulho aqui no Brasil, que é o lugar que você deveria estar fazendo muito barulho. Você tá levando a cultura daqui para outros lugares, então eu acho que é algo meio bizarro você pensar que você precisa primeiro tá saindo de fora do Brasil, tipo, tem outras pessoas de fora te olhando, mas às vezes o próprio lugar que você tá trabalhando não te vê com os mesmos olhos. Funk, ele é algo que ele não para de se modificar. Os artistas de funk, os produtores de funk, eles não param de inovar. Por isso que a gente diz que faz parte da música eletrônica experimental. Porque quem produz funk está experimentando cada vez mais coisas diferentes, está produzindo coisas muito diferentes. E o funk, desde sempre, ele é algo que vai se inovando com o tempo e ele não para de inovar. Então, se você mostrasse o funk que tá rolando hoje, tipo o funk bruxaria, até o ritmado que rola hoje, pra uma pessoa em 2010, a pessoa ia ficar tipo, mano, o que é isso que tá acontecendo? Que bizarro. Porque é algo muito diferente do que tava acontecendo e do que vai acontecer. Então, eu espero que... Eu tenho certeza, na verdade, que o funk daqui 5 anos vai estar muito diferente do que a gente tá escutando hoje. Eu acho que eu não consigo nem imaginar, justo por esse sentido de que é algo muito experimental. Então é um bagulho que a gente não consegue nem imaginar, mas que vai rolar e que vai ser muito louco, tá ligado? De qualquer forma. O funk é muito cultura, o funk é muito político, o funk é a representatividade do Brasil, é o mais autêntico que a gente tem aqui para levar para as pessoas, é o auge da música eletrônica experimental e eu espero que as pessoas respeitem cada vez mais a cultura do funk, respeitem cada vez mais a cultura da quebrada e que isso fure a bolha, mas não de uma forma higienizada, como eu disse, que fure a bolha de uma forma muito real e muito verdadeira, que as pessoas consigam consumir isso sem preconceito e sem elitismo.